Bom, pessoal, vamos começar aqui. Quem já está aqui com a gente, se vocês quiserem, a câmera está liberada, o microfone também, né? Para vocês poderem participar, tá bom? Caso vocês queiram, tenham alguma dúvida, tenham alguma pergunta, é só levantar a mão, né? A Rafaela vai dar total atenção para vocês. E para vocês conhecerem a Rafaela, hoje ela é sócia da Ben Hoffman, né? Está à frente aí da área de RH. A Ben Hoffman hoje tem por volta de 800 colaboradores, né? Eles estão em Natal, São Paulo, Recife, São José dos Campos, tá bom? Então, fiquem à vontade e eu passo a palavra para a Rafaela. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Obrigada, Edmundo. Obrigada a Ju aí. Agradecer também a Brapsa pelo convite. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Me falem se vai chegar direitinho aí, por favor. Chegou bem aí para vocês? Tá dando para ver? Sim, dá para ver. Sim. Como o Edmundo falou, é bem bacana vocês também interagirem. Se tiver alguma dúvida, vocês também podem falar, tá? Aqui durante a apresentação. E a ideia é um bate-papo. Eu vou trazer hoje um conteúdo para vocês que é bastante relevante, especialmente no contexto, né, que a gente está vivenciando hoje de muitas mudanças. Eu estava há pouco conversando um pouquinho aqui com o Edmundo e com a Ju, exatamente sobre tanto de mudança disruptiva, né, que tem acontecido aí nos últimos tempos. Muitas inovações, muitas coisas que a gente precisa acompanhar, e aí daí a importância da gente fortalecer, né, a questão dos valores, né, das organizações, os nossos valores pessoais também. E falando um pouquinho da Benhoff, né, para vocês, a Benhoff hoje ela tem um investimento muito forte assim, em pilares principais, né, então pessoas, tecnologia e foco no cliente são coisas que a gente valoriza bastante aqui dentro. Então é um time de mais de 800 profissionais, né, espalhados aí pelo Brasil. Né? Depois desse processo da pandemia, uma coisa que a gente aprendeu, a gente tem conseguido trabalhar bem nesse modelo de trabalho híbrido. Então, a gente tem esses escritórios próprios, que o Edmundo falou, mas a gente tem profissionais também fora dessas regiões também, atuando conosco. Então, a tecnologia hoje é algo indispensável, né, para todas as empresas, então é uma coisa que a gente também investe fortemente. E esse foco no cliente, né, esse olhar voltado para o cliente, de entregar valor para ele, de entregar aquilo que realmente importa, né? Em termos de áreas de atuação, hoje a Benhoff ela tem 4 principais áreas de atuação. Então, a área contábil e tributária, que é a área ali que nasceu em 96, né, desde o surgimento da Benhoff, a primeira área da gente. Então, a parte ali da terceirização da consultoria contábil e tributária. A gente tem a parte de gestão de riscos com terceiros, né, que lida muito com essa questão do monitoramento de riscos dos processos de terceirização das empresas. Temos a área de soluções em RH, que é a área na qual eu estou à frente hoje, e tem como principal produto, né, a gestão da folha de pagamento, a gestão do ponto, a gestão de benefícios. A gente tem esse olhar forte aí para fortalecer os RHs, para que os RHs se tornem cada vez mais estratégicos, terceirizando aquilo que é mais operacional conosco. E a área de cálculos judiciais também, né, que cuida dessa questão da assertividade nas provisões e execuções. Aqui, essa área já lida quando as empresas ali já têm o processo trabalhista, de fato, ele já aconteceu. Então, a gente atua ali para tentar trazer o máximo de oportunidades possíveis para essas organizações. E aí, trazendo para vocês aqui, esse é o nosso propósito, é o propósito da Benhoff, né? A gente acredita muito na importância de ter isso claro, né, para o time, para o mercado também. O propósito é a razão de existir, né, de uma pessoa, de um indivíduo, de uma organização. Então, para a gente aqui, para a Benhoff, tudo que a gente faz, a gente sempre se questiona, né, e se pergunta se a gente está entregando valor, se a gente foi descomplicado e se a gente foi humanizado. Isso são perguntas assim básicas em tudo que a gente faz, em nossas avaliações de treinamentos, a gente sempre se pergunta se a gente conseguiu cumprir com esse propósito da empresa. Então, ele é um guia, realmente direciona todas as nossas ações aqui dentro. E aí, falando propriamente no assunto, né, no nosso manifesto de cultura,
no Manifesto de Cultura da Benhoff, que eu vou apresentar aqui para vocês, que é onde a gente declara, né, os nossos comportamentos e valores, tem lá muito claro a nossa crença com relação a ser aberta ao mundo e a todas as possibilidades que ele oferece. No mundo de muita mudança, a gente precisa estar aberto à mudança, né? As pessoas e as empresas que elas não estão abertas a mudar, elas estão fadadas a um insucesso. Porque não tem como você continuar nesse mercado, nesse mundo, se você não estiver aberto à mudança. Mas estar aberto à mudança não é também o suficiente. A gente também precisa mudar. Então, não só estar aberto, a gente realmente precisa imprimir mudanças, né? Nesse dia a dia, nesse contexto que a gente está vivendo. No entanto, a gente também precisa se dar conta daquilo que realmente não pode ser modificado, não pode ser mudado, né? Então, esse também é um ponto que a gente precisa refletir. E eu trago aqui uma frase, né, que eu acho que está muito alinhado com esse conteúdo que eu trouxe hoje aqui para vocês, que é uma frase do Bauman, que é um sociólogo, né, bastante conhecido, e ele fala, né, que os tempos são líquidos, porque assim como a água, tudo muda muito rapidamente. E na sociedade contemporânea, nada é feito para durar. E aí essa frase ela está totalmente alinhada com esse conceito, né, da modernidade líquida que o sociólogo traz, e ele usa essa metáfora para descrever, né, como hoje na nossa sociedade, né, tudo é muito fluido, tudo é muito instável, tudo é passageiro. Então a gente pode perceber que desde relacionamentos hoje são muito fluidos, carreiras, valores, a gente percebe hoje uma sociedade em que tudo é possível, tudo pode, tudo é permitido. Então a ideia central aqui é a gente refletir um pouquinho que, diferente das estruturas mais sólidas no passado que existiam, hoje parece que tudo tem uma data de validade, né? Se a gente perceber. E daí vem a importância da gente ter um ponto de ancoragem. Então, a gente precisa, tanto quanto indivíduo como empresa, a gente precisa ali definir qual é o meu núcleo de valores que eu preciso me ancorar para que eu não perca a minha identidade, para que eu não perca meu propósito, né? A gente precisa muito bem ter isso ancorado, porque se a gente também muda questões básicas e essenciais, a gente deixa de ser quem a gente é, né? E isso causa uma série de problemas, e já vem causando na nossa sociedade. E aí eu trago aqui um dado que reflete muito essa realidade, né? Então, o nosso país, infelizmente, ele tem a maior taxa de transtornos de ansiedade no mundo, e ele é o quinto em casos de depressão. E se você pensar, conecta totalmente com o que eu estou trazendo para vocês. Se tudo muda a todo instante, se tudo é permitido, se o importante é só ser feliz e vamos nessa, né? Vamos nessa vibe, que hoje a gente vê muito isso fortemente, e está tudo certo, e eu mudo hoje, amanhã eu mudo de novo. Isso tem causado e gerado muita ansiedade nas pessoas, né? E isso tem ocasionado uma perca ali de identidade, de senso de propósito. As pessoas muitas vezes estão perdidas. E isso tem causado uma série de adoecimentos nos profissionais, nas pessoas, e a gente vê esses reflexos nas nossas empresas também. Eu imagino que vocês percebam esse aumento acelerado também de casos, né, de saúde mental em todas as nossas organizações. E aí a gente sempre pensa, né, que é importante a gente ser um presente inquieto. Esse é um trecho aqui do nosso Manifesto de Cultura, de ser esse presente inquieto, que está aberto o tempo todo à mudança. Inovar é necessário, mas sem deixar de olhar para aquilo que realmente importa. Quais são os valores? E a gente pensa muito que é importante a gente discernir sempre o que é trocável, né? Pedindo licença aqui à língua portuguesa, então, aquilo que é trocável e o que é introcável. De a empresa ela ter isso muito bem definido. Ah, não, isso aqui eu posso trocar a todo tempo, isso aqui eu estou aberta à mudança, mas esse núcleo aqui, isso aqui não muda. Isso aqui tem a ver com a nossa identidade. Isso aqui tem a ver com o nosso propósito. E aí, discernir isso é extremamente importante para que a empresa ela seja muito bem sucedida hoje em dia no mercado. E aí eu trago também aqui o papel essencial do RH e o papel do CEO de uma organização nessa temática, né? Porque tudo isso, todas essas questões de valores, elas tocam muito na construção de uma cultura organizacional, que ela seja forte o suficiente para que ela consiga refletir no dia a dia, né, nas suas práticas, esses valores. E aí o que eu percebo, e já foi objeto até de tema de Café com RH que eu tenho conduzido aqui na Benhoff com as comunidades de RH,
que o RH, muitas vezes, ele está carregando essa responsabilidade, muitas vezes, sozinho, para ele, ali. Seja porque ele tem esse senso de responsabilidade muito forte e ele coloca esse peso todo para ele, seja muitas vezes porque ele não se sente apoiado ali pela alta gestão no tema cultura organizacional. A minha leitura é que a área de gente, ela é uma guardiã da cultura da empresa. Ela é uma guardiã, ela fomenta, ela influencia, ela garante ali no dia a dia se aquilo que está sendo trazido como valores essenciais se estão sendo cumpridos. Mas a gente defende aqui na Benhoff, e a gente acredita que o CEO ele é o grande capitão desse tema. Então, o CEO, o líder da mais alta ali da organização, da alta gestão, nós acreditamos que ele precisa capitanear esse tema de cultura organizacional dentro da empresa. Ele precisa dar esse tom, ele precisa puxar isso das demais lideranças, ter uma agenda dedicada para trabalhar o tema cultura organizacional dentro da empresa. Isso precisa ser do CEO, né? E aí caminhando lado a lado ali do RH, para que ele possa traduzir essa cultura em práticas no dia a dia, né? Que reforcem aqueles valores que são importantes para a empresa. E isso que eu estou dizendo não é porque Rafa acha que é importante, que é bonito, não é porque o meu CEO aqui também acha que é bacana, que é bonito, não é porque é Benhoff que acha que isso é verdade. Eu digo porque isso estudiosos sobre o tema cultura organizacional, eles defendem isso, né? Eu trago essa grande referência aqui, que é o Richard Barré, nesse tema de cultura. Esse livro, inclusive, é muito interessante. A organização dirigida por valores e ele traz, né, aqui que organizações que são dirigidas por valores, elas são sem dúvidas as mais bem-sucedidas organizações no planeta. E aí eu acho que por essa capacidade dela discernir, né, o que é que pode ser trocado e o que é que não pode ser trocado, e esse trabalho de fortalecimento que existe dentro dessas organizações. E aí eu trago para vocês o nosso case, né, contar aqui para vocês um pouquinho como é que foi a construção do nosso manifesto de cultura aqui na Benhoff. A gente sempre, desde 96, quando a empresa foi fundada, a empresa ela tem ali valores muito sólidos e que vinham sendo trabalhados desde a sua fundação, ali, né, pelo fundador, pelas lideranças, pelo time de pessoas. Mas com o crescimento do nosso time, a gente percebeu a importância de deixar mais claro para as pessoas, para a equipe, o que era importante na nossa cultura, né? Quais eram os valores fundamentais, quais eram os comportamentos que a gente esperava aqui dentro da empresa. Então, em 2019, a gente, assessorados, né, por uma consultoria, capitaneado esse tema pelo nosso CEO, né, pelo fundador, a gente co-criou o nosso manifesto de cultura. E a gente co-criou porque ele foi feito a muitas mãos. Não foi construído ali pela diretoria, não foi construído pela consultoria. E por isso que ele é tão assertivo, né? Ele foi co-criado a muitas mãos. Todos os nossos colaboradores, de alguma forma, eles puderam participar dessa construção, opinar por essa construção. A gente também fez alguns grupos de trabalho e foi onde saiu ali o esboço, né, do nosso primeiro manifesto de cultura, que é um artefato de cultura, né, onde a gente reúne ali o nosso jeito de ser, Benhoff. E aí essa aqui já é a segunda versão do nosso manifesto de cultura, que foi divulgado no ano passado, no nosso aniversário de 27 anos. A gente divulgou para o nosso time já uma versão reajustada do manifesto que foi criado em 2019. No ano passado, a gente edita. A gente sentiu que existiam outras práticas, outros comportamentos nossos que estavam tão fortes já na nossa rotina, no nosso dia a dia, que não estavam incluídos no nosso manifesto. Um deles, inclusive, é essa frase que está aqui no meu BG. A gente, inclusive, tem os BGs que reforçam esses trechos, né, do nosso manifesto. Então, a gente inseriu alguns novos trechos que fazem parte hoje da nossa identidade, faz parte de quem somos. E aí tem todo um trabalho até a gente chegar até aqui no manifesto, mas aí a gente precisa traduzi-lo no dia a dia, em todas as nossas práticas e nossas ações, para que ele se torne vivo, um manifesto que tenha alma, e não um manifesto que fique ali só na parede, como a gente vê em muitas organizações por aí. E aí, como a gente trabalha o manifesto, né, por aqui?
Aí, aqui em diante, eu vou trazer para vocês algumas práticas que aqui na Benhoff a gente faz para que a gente possa trabalhar esse manifesto aqui dentro da empresa. Então, em todas as comunicações que a gente tem aqui dentro, tudo a gente procura trazer algum trecho do manifesto e conectar com todas as iniciativas. Então, Setembro Amarelo, que é um mês ali de cuidado com a saúde emocional, a gente traz o pilar de pessoas, a gente fala sobre inovação, então a gente traz o ser aberto e flexível e se permitir a mudar. A gente traz a questão do respeito, né? Respeito é inegociável em nossas relações e a gente traz também esse assunto à tônica aqui com o nosso time. A gente também acredita muito na conexão, no poder das conexões dentro dos times, das equipes. Então, a gente também traz isso aqui para a nossa equipe. Isso aqui foi o folder do nosso manifesto, o lançamento. Nas nossas confraternizações, a gente sempre trabalha também um tema voltado para o nosso manifesto de cultura. Então, nesse ano aqui, que essas moças estão aqui, foi trabalhado o Presente Inquieto. Aí teve outro que foi Gente que Joga Junto. Aqui foi Eu Faço Acontecer. Então, sempre a gente traz algum trecho do manifesto também nas nossas confraternizações e em todas as comunicações que a gente utiliza. E aqui é a premiação dos melhores do ano. Então, a cada ano também, a gente elege ali 3 trechos do manifesto e a gente cria uma votação interna aqui no nosso time, onde as pessoas podem escolher, né, quem foi a pessoa que mais exerceu aquele tema ali do manifesto. Então, a gente tem o embaixador da cultura, a gente tem o mestre das inovações, aquele que faz acontecer, e aí o pessoal é premiado, recebe ali uma plaquinha. É bem bacana também esse movimento que é gerado aqui dentro da organização. Além disso, o tema cultura, ele é pauta dos nossos encontros. Então, mensalmente, o nosso time de pessoas, ele tem uma agenda dentro das áreas de negócio, e aí a gente sempre procura também trabalhar um aspecto do nosso manifesto de cultura. Aqui nessa foto eu estava com um time lá em São José dos Campos, trabalhando esse assunto. A gente também trabalha de forma online também com o time. Aqui outra equipe também, que a gente estava trabalhando esse assunto de cultura, então sempre é pauta, né, dos nossos encontros esse assunto. Uma outra prática que a gente tem aqui é o nosso Café e Cultura. O Café e Cultura é um movimento que é puxado ali pelo Luiz Carlos Benhoff, né, que é o fundador, o CEO da nossa empresa. Então, é onde a gente realmente se reúne para tomar um cafezinho com o time. Essa foto aqui foi nossa primeira edição, antes da pandemia, que a gente fez presencial. Desde então, a gente faz de forma híbrida. Tem cafés que são online, que é para os nossos times que estão no remoto, e a gente tem os cafés presenciais também. Então, a gente consegue, nesse café, ter uma regra de ouro que é não trazer problemas, né? E sim a gente trazer motivos para a gente celebrar juntos. Então, são motivos de celebração. E sempre a gente busca trazer esses motivos para celebrar, associando a algum comportamento no manifesto também. E aí é bem bacana, porque o time sai de lá desses cafés, que acontecem aí com a frequência de a cada 3 meses, muito energizados no seu dia a dia, motivados, reconhecidos, né, por estarem ali celebrando as suas conquistas junto com suas equipes de trabalho. Então, essa é uma prática também bem interessante aqui. Tem um café com RH, que eu comentei brevemente no começo. Isso aqui se conecta muito com o nosso olhar aberto ao mundo e a todas as possibilidades. Como somos gente também. Então, a gente tem esse olhar inquieto de o que o mercado está fazendo de diferente, o que está fazendo de novo em relação a práticas de gente. Então, a gente já estamos no 3º ano de edições de cafés com RH que a gente tem feito 100% presencial nas nossas unidades de São Paulo e de Recife. A gente reúne lideranças de RH locais para a gente discutir temas que estão em alta, a gente trocar ideias sobre desafios e a gente poder aprender juntos sobre quais práticas a gente pode adotar dentro da organização da gente, o que a gente pode fazer de diferente. E a gente busca sempre trazer um convidado externo para mediar esse encontro e ser um especialista ali naquele tema que a gente vai trabalhar. Então, também é uma iniciativa bem interessante que a gente toca aqui dentro. Temos a Berme Cidadã, que é o projeto social da Benhoff, que está indo para a sua 3ª edição também nesse ano, né? É um projeto também bem interessante aqui, que fala muito sobre o Somos Gente, né, da empresa também. É um processo onde a gente conta com o apoio de consultores
para nos apoiar na aceleração de empreendedores sociais. Então, é feito um processo de seleção rigoroso para que a gente avalie no mercado empreendedores sociais. A gente tem uma lista ali de requisitos que vão ser escolhidos, normalmente de 3 a 5 empreendedores que a gente escolhe a cada ciclo de 9 meses. E aí, nesse ciclo de 9 meses, esses empreendedores eles recebem mentorias, né, desses consultores, como também de colaboradores da gente, para que eles possam acelerar o seu projeto social. Então, é um projeto de aceleração de empreendedores sociais e que tem muito a ver com o nosso DNA. É um projeto muito bacana aqui da Benhoff e que a gente acaba tendo um engajamento muito forte do nosso time. Esse foi, inclusive, um ponto que sempre foi um desejo da Benhoff, da gente trazer um projeto social para dentro da empresa, mas a gente tem alguns canais aqui de comunicação com a nossa equipe, onde eles podem registrar feedbacks do que eles gostariam de ver aqui dentro da Benhoff, né? O que eles sentem falta. E aí, em uma dessas comunicações que a gente roda com eles, os colaboradores falavam que sentiam muita falta de se envolver em projetos sociais capitaneados pela Benhoff. Porque a gente sempre teve aquelas ações mais pontuais, né, de apoios ali, muito pontual a algumas instituições. Mas o time sentia a falta de algo que fosse da Benhoff. Então, isso foi construído também a muitas mãos com o nosso time, e aí surgiu, né, a Verve Cidadã, já desde a pandemia que a gente vem atuando também com essa frente aqui dentro da empresa. Aí a gente tem o Dia do Filho. O Dia do Filho também, ele já faz parte do nosso calendário também há bastante anos, né? Nasceu ali muito da inquietude do próprio CEO da empresa, né? Da curiosidade que as crianças têm muitas vezes de dizer o que será que meu pai e minha mãe passam o dia todo fazendo, né? A gente tem muito essa necessidade de trazer para as famílias também, os nossos colaboradores, esse propósito do nosso trabalho, né? A gente fala que aqui a gente ama o que a gente faz, tá? No nosso manifesto. Amamos o que fazemos, por isso as nossas segundas podem ser tão boas quanto as sextas. E é tipo uma forma de traduzir isso para os nossos filhos, de dizer para eles, olha o que eu estou fazendo, o que eu faço tem valor, o que eu faço gera impacto, vem ver de pertinho. Então, assim surgiu o Dia do Filho, há vários anos atrás, há mais de 10 anos atrás, era no formato presencial, e aí a pandemia, não só aqui na Benhoff, fez a gente se reinventar bastante, né? Então, a gente já teve edições online do Dia do Filho, a gente tem retomado no modelo híbrido nos últimos anos, e aí crianças ali de 4 até 12 anos, elas participam desse processo do Dia do Filho aqui conosco, na Benhoff. E também é um momento de muito engajamento aqui do nosso time, da nossa equipe. E isso também a gente se preocupa não só com o time interno, que já está dentro de casa, mas a gente também tem uma preocupação de que os nossos valores eles sejam refletidos desde quando a pessoa candidata tem interesse em trabalhar aqui dentro. Então, a gente tem buscado, ao longo desses anos também, trazer valor para essas pessoas que querem trabalhar aqui dentro. Então, dar mais clareza para elas de como que funciona aqui a Benhoff, de como que é a cultura organizacional aqui, para que seja avaliado, né, por esse candidato se ele tem um fit cultural com a empresa, né, de fato. Então, para isso, a gente criou o guia da pessoa candidata. Nesse guia da pessoa candidata, exatamente, ele vai entender como é a Benhoff, como é trabalhar aqui dentro. Tem todas as informações para que essa pessoa se prepare melhor para o processo seletivo, para as entrevistas. Então, a gente tenta trazer essa clareza, né, para essa pessoa candidata. A gente também pede ao final do processo de seleção que eles avaliem o nosso processo de seleção, né, que eles dêem um feedback de como é que foi essa experiência, para que a gente possa estar melhorando também a forma que a gente lida com a seleção. Pode falar, Edmundo, fica à vontade. Eu não estou te ouvindo, você está no mudo. Algo que eu ouço muito no segmento de BPO, né? Hoje, as empresas têm uma série de problemas com relação à contratação, né? Então, esse é o caso da Benhoff. Então, a pessoa não quer trabalhar presencial, né? Então, ela prefere trabalhar online, né? Como você coloca aqui, comitê de desligamento. Então, hoje,
no caso de vocês, assim, quando tem a entrevista de desligamento, né? Sim, Então, sim. vocês efetivamente levem, quer dizer, faz uma avaliação, porque muitas vezes o colaborador está exagerando, né? Dos Uhum. motivos que ele está saindo, né? Muitas vezes até fazendo críticas para a empresa, mas vocês adotam aquilo que o colaborador está se expressando, está comentando, do que ele sentiu nesse período que ele ficou na empresa? A gente faz hoje, né, o off-board, que é as entrevistas de desligamento. Então, todas as pessoas que saem, seja elas pedindo para sair, ou seja, a gente desligando, elas são convidadas a participar dessa entrevista de desligamento. E aí, como é que funciona? É uma entrevista mesmo, um bate-papo, não é um formulário que ela preenche, nem nada do tipo. Então, é um momento até de acolhimento para aquela pessoa. E às vezes aquela pessoa, ela sai e ela se sente frustrada, ou ela pediu demissão porque ela também está chateada. Então, é até um momento de acolhimento que o time de gente faz com essa pessoa. E aí, Edmundo, tem de tudo. Tem aquelas pessoas que são mais comedidas nas palavras, às vezes nem fala muito, só fala aquilo que se pergunta. E também não é bacana, porque aí você percebe que a pessoa talvez ou não sente uma confiança tão grande, tem algum receio de talvez falar demais, ou não quer dividir aquilo. Então, tem esse tipo de colaborador também. Tem o colaborador que fala com uma forma muito madura e dá um feedback que ajuda muito a gente, traz ali pontos que a gente consegue capturar e trabalhar, tanto no nosso time de pessoas, como também nutrir os processos de desenvolvimento da nossa liderança, da gestão também. E também tem aquelas pessoas que saem extremamente magoadas, chateadas, e que aí a gente precisa, enquanto profissional de RH, ter a sensibilidade, ter o preparo para a gente discernir até onde vem um ponto ali da mágoa, de como ele está ressentido, e o que realmente faz sentido a gente conduzir e trabalhar. E aí precisa de um preparo forte do time de pessoas para poder fazer essa análise de uma forma que seja com o menor vieses possíveis, que seja mais imparcial também, e sempre preservando aquela pessoa colaboradora. Então, eu não chego depois para o gestor e exponho a entrevista de desligamento daquela pessoa. A gente trata os pontos que houveram nas saídas, a gente nutre o processo de treinamento dos líderes em relação a isso. Quando tem uma coisa mais grave, aí a gente faz um comitê ali e tenta trabalhar aquele assunto também. Então, tem sido dessa forma que a gente vem trabalhando. Então, de uma forma geral, eu diria que é bem positivo e que retroalimenta muito as nossas práticas, sabe? Aqui dentro. Ah, tá. Então, legal. Ótimo. E aí, assim, até explicando um pouquinho, a gente também tem um comitê de desligamento. O que é isso? Esse comitê de desligamento, ele foi criado anos atrás para a gente mitigar um pouco, talvez, saídas que poderiam ter sido evitadas. A gente sabe que, às vezes, tem gestores que, de repente, não se dá muito bem com o colaborador. Ah, eu não vou com a cara de Edmundo, não. Não estou Tá. gostando de trabalhar com ele. Uhum. E a gente sentia que alguns desligamentos estavam sendo repetitivos. Ah, não tem performance boa. Mas não tinha muito argumento ali nessa Uhum. saída. E a gente investe muito no desenvolvimento das pessoas aqui na Benhoff. E isso tem um custo, inclusive, para a empresa. Sem Porque se dúvida. eu vou investindo na pessoa para ela estar aqui com treinamento e tal, chega ela com 1 ano e meio e eu digo que, não quero. Então, isso foi uma maneira dos gestores se prepararem melhor com feedbacks para esse time. Porque muitas vezes o colaborador saía e não tinha, né, tanta informação relacionada ao motivo que ele estava saindo. Então, esses comitês, eles visam preparar melhor os motivos que levam os gestores a fazer esses desligamentos de pessoas que têm mais de 1 ano de casa. Até 1 ano de casa, a gente entende que, de uma certa forma, é um processo de adaptação, tem um período de experiência, né, que são 90 dias, mas em até 1 ano a gente entende que há um processo de adaptação ali sendo firmado. Mas após 1 ano, aí a gente acaba sendo um pouco mais crítico, aí é formado esse comitê, né, onde participa o time de gente, né, a gestão direta também desse líder, para que a gente possa estar entendendo se de fato aquele desligamento ele deve acontecer, e a gente decide isso em comitê, tá? E isso tem reduzido o número, o turnover,
E, inclusive, melhorou ao longo do tempo o processo de feedback, porque a gente percebia, às vezes, que eu simplesmente desligava Edmundo vinha para a entrevista de desligamento e dizia, poxa, a Rafaela nunca me deu sinais de que não estava bacana o meu trabalho. Então, a gente conseguiu perceber esses problemas e aí criou esse comitê para que o líder, quando ele abrir o comitê para desligar alguém acima de 1 ano, ele já venha com mais respaldo do porquê que ele quer desligar aquela pessoa, quais foram as tentativas que ele fez ali para que ele pudesse ficar. Óbvio que aí eu tenho casos e casos. Tem desligamento que não tem muito o que falar, não. É um caso mais sério, um caso, né, ali que exige uma iniciativa mais breve, mais rápida. Mas no que tange a desempenho, pela performance, a gente precisa de mais justificativa em relação disso. Aí. Mas, viu, Rafa, o que a gente vê muito nas empresas, né, é aquele padrão, né? Você, uma vez por ano, chama o colaborador para fazer uma avaliação, né? Então, vamos dizer, o diretor faz a avaliação do gerente, o gerente faz a avaliação do supervisor e assim sucessivamente. Só que, quando você faz esse bate-papo uma vez por ano, você começa a falar para a pessoa uma série de coisas que ela não fez e que se esperava dela, né? Só que ninguém começou o ano, então assim, olha, o Edmundo, o que eu espero de você é isso aqui. E aí, vamos dizer, 3 meses, eu vou sentar com o Edmundo e falar, olha, lembra que eu te dei, e também assim, né? Eu não vou te dar 10 atividades, né? Vou te dar 3 Vai construindo, né, Edmundo? Sim. Dar 3 atividades e a cada 3 meses vamos conversando. E aí falar, olha, Edmundo, essa primeira atividade, legal, você está indo bem, a segunda. Essa terceira, em 3 meses você não desenvolveu nada, você não trabalhou essa atividade. Então, você vê muito, né, do colaborador esse desânimo, porque chega lá, dependendo do cargo, a pessoa fala assim, eu esperava de vocês trazer de receita 3 milhões por ano. Aí você fala, mas você avisou para quê isso? Né? Então, hoje é que você vê, quer dizer, você não vê a cada 3 meses alguém dizendo, olha, aquilo que nós combinamos lá em janeiro, estamos em março, e você não fez nada. Então, vai ter um monte de justificativa. Então, assim, como que vocês estão trabalhando essa questão de desenvolver o profissional, como você falou? Hoje, o profissional fazer a contabilidade, entregar um balancete, isso aí é uma obrigação, né? E se as pessoas têm esse discernimento, olha, isso é uma obrigação, e isso aqui eu não esperava de você e você fez. Né? Sim. Isso é muito importante, Edmundo. E hoje em dia, até a nova geração, ela tem expectativas muito diferentes do que talvez a gente, né, lá do passado era acostumada a isso, né? Um ciclo, uma vez por ano, o meu gestor vem conversar comigo e muitas vezes essa conversa, às vezes, era para dizer que estava tudo ruim e você era até desligado, né? As contas chegavam ali. Então, assim, a gente tem estimulado já de muito tempo aqui dentro do time de gente que o gestor ele tenha pelo menos uma agenda mensal de one-on-one com o seu liderado, pelo menos. Então, a gente tem esse ciclo de gente, que é esse ciclo de desempenho que você falou. Nosso ciclo aqui ele é mais curto, tem algumas áreas de negócio que são trimestrais, tem outras que são semestrais, não são anual, né? Então, a gente não tem essa prática do anual. Ou é trimestral ou é semestral, algumas áreas de negócio aqui. E pelo menos uma vez por mês, esse líder ele precisa estar na agenda dele, nos requisitos da liderança, dele uma vez por mês, pelo menos, ele fazer um one-on-one com o seu time. E esse one-on-one pode ser um feed-forward que ele vai fazer, né, que é um feedback ali voltado a olhar para trás, como você falou, e reconhecer o que foi de bom, o que não foi tão bacana, que não foi assertivo, o que ele pode fazer de diferente, e fazer acordos ali para melhorar esses próximos passos. Ou pode ser também um one-on-one de carreira, para escutar quais são as aspirações desse colaborador. A gente estimula muito isso aqui também internamente, porque às vezes a gente é pego de surpresa, a gente era pego de surpresa um colaborador querendo sair porque ele quer atuar em tal cargo, mas na outra área que eu tenho aqui na Benhoff, eu tinha essa oportunidade para ele. Então, às vezes eu vou perder um talento podendo ter migrado ele internamente de função.
Então, esses one-on-ones de carreira servem para a gente poder conhecer sobre as aspirações da equipe, aonde ela se enxerga no longo prazo. Então, a gente também prepara o nosso líder para que ele tenha diálogos como esse. Como também diálogos, muitas vezes, até de conexão, sabe, Edmundo? De conversar, de saber como essa pessoa está. Especialmente porque, como a gente está no modelo híbrido de trabalho, a gente não tem muito contato com aquele colaborador no presencial, que a gente tem como sentir mais essas pessoas. Então, isso exige mais de uma proximidade do dia a dia desse liderado, né? Acompanhar bem a performance dele, trazer feedbacks tempestivos, a gente também estimula muito. E naqueles cafés, Edmundo, que eu falei, café com RH, café com RH não, o café e cultura, a gente estimula muito o reconhecimento das pessoas. Então, ali o líder ele consegue valorizar o seu time, a equipe também consegue dar uma vitrine ali pelas conquistas que ela está fazendo. Então, os líderes também estão por lá. Então, consegue dar essa visibilidade ao trabalho, né, do time. Então, é extremamente importante hoje. O timing é outro. O timing é outro. É tudo muito rápido, as coisas estão mudando e também a carreira das pessoas. Se a empresa deixar para daqui a um ano, o talento vai embora. Talento, Exato. ele vai embora, Isso aí. né? Então, não tem como a gente adiar mais isso, né? Precisa realmente dessa aproximação. Por isso que a gente defende muito essa atuação de um RH mais estratégico, sabe? Que ele vá para além de selecionar pessoas, de fazer um bom onboarding, mas que ele acompanhe o líder nessa jornada do líder, de como ele está conduzindo o seu time, um RH que esteja mais perto da área de negócio, né? Para que ele garanta que essas práticas elas funcionem realmente, né? Perfeito. Obrigado. Nada. Eu acho que algumas pessoas botaram algumas coisas no chat. Deixa eu ver se é alguma pergunta. Esse material vai ser disponibilizado, né? Mas vai ser, pronto. Então tá. O que mais? Aí aqui a gente também tem o Berne 360. O que que é o Berne 360? A cada 3 meses, o Luiz, que é o nosso CEO, faz uma live de 30 minutos para poder fazer um 360 na Benhoff. Então, a gente coloca ali tudo o que aconteceu nos últimos 3 meses, quais foram as novidades, clientes que chegaram, motivos para celebrar. A gente já traz um pouquinho ali de um status dos resultados que a gente vem alcançando também. Então, esse é o BR 360. A gente faz 100% online, esse momento, para poder alcançar todo o time da Benhoff. A gente também tem, Edmundo, até pelo que se falou, o funcionário chegar no final do ano e dizer, eu não sabia que eu tinha que gerar uma receita de X, né, para a organização. Então, o que que a gente faz aqui? Já há muitos anos a gente trabalha o planejamento estratégico envolvendo todos da equipe. Então, desde a pessoa mais operacional até o líder, ele é envolvido na construção do planejamento estratégico da empresa. Exatamente para mitigar isso, Edmundo, de eu ficar sem saber para onde a empresa está indo, qual o objetivo que ela tem no ano, porque essa construção é feita desde a equipe, que a equipe acaba ajudando a gente num diagnóstico, para a gente entender como é que estão as coisas, na percepção do time, a gente faz um diagnóstico com a equipe, escuta as sugestões deles e a gente constrói quais vão ser os desafios, os objetivos da gente do ano seguinte. Aqui na Benhoff a gente trabalha com a metodologia de OKR. Então, a gente desenha quais são os objetivos e resultados chaves que a gente espera no ano. Então, a gente já tem isso mapeado para 2025 de todas as áreas. E aí, cada time, cada equipe vai trabalhar guiado para alcançar esses objetivos e resultados chaves. Então, aqui a gente faz com que as pessoas saibam o que elas precisam gerar e entregar naquele ano, né? Então, a gente tem práticas, inclusive, para acompanhar se aquilo que a gente tem desenhado está sendo cumprido ou não. Tem as nossas reuniões de resultado. E aí isso é feito, a construção dessas metas é feita aí envolvendo o time, os líderes também, né? Então, de uma forma aberta, né? Também para essas pessoas poderem participar. Aí aqui é o Berne Home. E o que é o Berne Home? O Berne Home é o nosso canal de comunicação interno, é tipo uma rede social interna. E o que eu acho de mais bacana no Burning Home é porque a gente conseguiu, através dessa plataforma, dar o protagonismo para as pessoas também serem as pessoas influenciadoras e comunicadoras também da organização. Então, tem as comunicações que a gente faz, oficiais, no Burning Home, mas não mais do que isso, porque isso aqui foi criado lá na pandemia, a gente deu protagonismo para que as pessoas sinalizassem o que está acontecendo na sua área,
de atuação, o que que eles estão fazendo enquanto equipe, que projetos que eles estão fazendo. E aí o pessoal faz ali homenagens, aí tem tempo de casa, eles reconhecem seus líderes, ou o líder reconhece seu time também. Aí tem os aniversários de tempo de casa. Então acaba sendo bem movimentada a rede social e dá uma engajada bacana também. E o pessoal acaba sabendo o que está rolando ali, no espaço de cada um. E aqui é um projeto assim muito fundamental para a Benhoff, inclusive ele foi inclusive colocado no nosso manifesto de cultura, né, que é a parte dos nossos talentos que nos tornam únicos e nos impulsionam a atuar na posição certa. Em 2019 também a gente trouxe uma consultora especialista, né, da Gallup para trabalhar esse tema de pontos fortes aqui na Benhoff. Então, foi um trabalho que foi feito primeiro com os sócios da empresa, né? Então, esse livro, Descubra Seus Pontos Fortes, ele tem um assessment que é gerado a partir desse livro, tem um códigozinho no final dele, que você consegue identificar quais são os seus 5 talentos. E aí, ele tem uma lógica em um olhar para a psicologia positiva. Então, os talentos é aquilo que realmente você tem de melhor. E isso vai na contramão de tudo que a gente também aprendeu no passado, que muitas vezes é reforçado aquilo que falta. É o que você falou. Aí, às vezes, eu vou para um feedback e eu digo à pessoa só aquilo que ela não fez, aquilo que faltou. E a lógica aqui dos talentos é o impulsionar as pessoas naquilo que elas têm de melhor, né? Com base nesses 5 talentos. Então, a gente acabou trazendo esse conceito para os sócios, depois para os nossos líderes e para todo o nosso time. Então, hoje toda a nossa equipe ela é mapeada, todo mundo sabe quais são os seus 5 talentos e a gente trabalha isso nas nossas jornadas de desenvolvimento, para que as pessoas sejam cada vez melhores naquilo que elas são naturalmente boas. Então, os 5 talentos apontam aquilo que realmente elas são melhores. Então, eu super recomendo para as organizações, recomendo para quem é líder também, descobrir quais são os seus talentos e imergir nessa jornada de autoconhecimento também, tá? Aí aqui, o nosso olhar para a nossa liderança também, de desenvolvimento com os nossos líderes, e eu destaco aqui os nossos retiros. Anualmente, a gente realmente faz um retiro com os líderes, a gente separa, né, por áreas de negócio, e a gente vai para uma casa de praia, aqui no Nordeste, e reúne todos os líderes, traz algum especialista, trabalha algum tema também que seja relevante para o desenvolvimento desses líderes, e também é um momento de muito crescimento, né, do time, e onde a gente consegue se conectar com essa equipe e trabalhar temas até difíceis, né, e importantes ali para o nosso dia a dia. Então, os retiros têm sido fundamentais, tem retiro dos sócios, retiro do time de gente, retiro dos líderes também como um todo, dos negócios. A gente trabalha muito forte também as competências dos líderes, né, da Benhoff, a gente tem o onboarding para os novos líderes, e a gente tem outros programas de desenvolvimento importantes para desenvolver essa liderança aqui na Benhoff. E, além disso, para todo o time, a gente tem também outros programas de desenvolvimento, como o Acelera. A gente também lançou o Carreira na Benhoff. E o que é o Carreira na Benhoff? É um projeto nosso que busca dar clareza como crescer aqui dentro. Então, a gente detalha para eles como é a nossa filosofia aqui dentro, como é que a gente acredita que as pessoas crescem aqui na empresa. Então, a gente fez toda uma jornada, desde os líderes e os colaboradores, para dar essa clareza, que também era algo que os colaboradores sentiam falta, da gente clarear mais como era possível se desenvolver aqui dentro da empresa. Então, a gente conseguiu trazer mais essa clareza. Aqui foi uma entrevista que a Globo, aqui no Nordeste, fez no nosso escritório, para falar do tema primeiro emprego. Aí teve uma colaboradora nossa, que é o primeiro emprego dela aqui na Benhoff, que inclusive a gente trabalha muito com pessoas de primeiro emprego, a gente forma muito profissionais, né, em algumas das nossas áreas de atuação, então isso é muito comum. E aqui é a questão da carreira, né, quando o pessoal recebe alguma promoção, alguma conquista, a gente também reforça através da nossa comunicação. Aqui são as nossas plataformas, onde a gente também está sempre enxergando os feedbacks dos colaboradores. A gente usa aqui dentro o Elofy e o TeamTutor. Eles são ferramentas que a gente pode ter pulso do ambiente de trabalho, ver como é que está o engajamento das equipes, e aí existem pilares para a gente poder entender quais os pilares que a gente precisa dar mais atenção
para essa equipe, ter um olhar especial, né, aqui no time de pessoas. É aqui no Elofy também que a gente registra os nossos feedbacks, os nossos one-on-ones, e a gente vê se as coisas estão acontecendo. E o Glassdoor, né, que acaba sendo uma vitrine externa, né, tanto colaboradores atuais como colaboradores que já saíram, eles podem registrar ali avaliações e a gente também acaba analisando, dando um retorno e nutrindo e retroalimentando sempre que tem algum feedback ali que a gente entende que faz sentido a gente trabalhar forte aqui dentro também. Aqui também eu compartilho com vocês que a gente conseguiu, né, alcançar o selo da GPTW. A gente nunca se aplicou, na verdade, né? A gente sempre preferiu trabalhar muito forte o time internamente, né, ser reconhecido pelo próprio time, pela própria equipe, né, como uma empresa ali bacana de se trabalhar. Mas aí o ano passado a gente decidiu se aplicar para o GPTW e a gente se certificou. E aqui em Pernambuco a gente foi eleita uma das melhores empresas para trabalhar aqui em Pernambuco, uma das 20 melhores, né? Nós ficamos aqui nesse ranking, foi bem bacana também para a gente ter esse reconhecimento, né? Aqui algumas fotos do time. E aqui eu queria trazer para vocês um vídeo, né, que a gente gravou com o nosso time. Então, essas pessoas que estão aqui são colaboradores da Benhoff. E eu vou passar aqui o vídeo do nosso novo Manifesto de Cultura, para a gente abrir aqui para as dúvidas, né, para as perguntas também, deixar vocês conversarem um pouquinho comigo. Aqui, vocês estão ouvindo? Nascemos à vontade de fazer diferente. Com ousadia e foco em resultados. Nossa sede é pulsar e vibrar com o sucesso do cliente. Nosso olhar é aberto ao mundo e a todas as possibilidades e conexões que ele nos oferece. Aprendemos, Desaprendemos e reaprendemos a todo instante. Aqui, dados têm mais valor do que qualquer eu acho. E problemas em nossa mesa são oportunidades. Somos protagonistas e nos desafiamos a ir além. Com gratidão e celebrando cada uma das nossas conquistas. Nossos talentos nos tornam únicos e nos impulsionam a atuar na posição certa. Acreditamos que não há sucesso sem sucessor. E isso nos faz crescer ainda mais. Incentivamos a diversidade de ideias E a cocriação. Respeito é inegociável em nossas relações. Amamos o que fazemos e por isso entendemos que a segunda pode ser tão boa quanto a sexta. Somos apaixonados por descomplicar. Somos o presente inquieto. Somos gente. Somos todos bem. Gente, então é isso. Queria agora abrir para a gente conversar um pouco. Depois vocês vão receber esse material, né, também. Aqui também tem os meus contatos também, caso alguém queira me acionar, porque eu acabei passando nas práticas aqui muito rapidinho também, até por conta do tempo, para não ficar cansativo. Mas depois, se alguém quiser aprofundar em alguma prática nossa, a gente marca um momento, né? O time aqui de Gente Cultura também pode conversar para poder aprofundar um pouco mais. E eu fico à disposição. Pessoal, algum comentário? Bom dia, Edmundo, Bom Rafaela. dia. Oi, Tudo bem? Flávia. Tudo bom, Flávia? Bom dia. Bom dia, tudo bem. Eu não sabia se dava para abrir câmera aqui, agora que eu percebi que sim. Isso. Bom, primeiramente, parabéns por tudo que vocês estão movimentando aí na Benhoff. Rafaela, realmente são iniciativas de ponta aí, acho que o maior desafio que não só as empresas de prestadora de serviço como nós enfrentam, como qualquer empresa, que é justamente a retenção e a fidelização daquele, né, do talento, né, e conseguir realmente montar uma jornada a qual a gente consegue, né, realmente confirmar essa jornada o máximo possível, né. Aí, diante dessa declaração, uma pergunta, que aí pode ser uma impressão minha distorcida, mas diante de todas e eu, desculpa, também acabei entrando um pouquinho tarde aí, acabei saindo de um outro compromisso, mas de tudo que eu ouvi, não houve muita ênfase na questão aí de remuneração, progressão de carreira. Vocês estão vendo aí na Benhoff que esse item não é exatamente o item
que principalmente a geração Z procura hoje em dia para se engajar numa jornada dentro da empresa, ou não? Ou vocês também, tudo isso também está atrelado a um plano de desenvolvimento e de remuneração, carreira? Como é que funciona para vocês aí, por favor? Tá. Hoje a gente tem lançado o Carreira na Bern, Carreira na Bernhoff. Isso veio para clarear um pouco, Flávio, como crescer aqui dentro. E aí crescer para a gente não é só crescer em termos de remuneração, então crescer também em termos de desafios, porque, de fato, a gente tem observado que essa nova geração, só a grana não é o suficiente para ela se manter na organização. Isso está muito claro para a gente. Porém, a gente não trabalha só com a geração atual, a gente também tem outras gerações dentro da empresa que também consideram que a questão de remuneração é um pilar importante para elas. Então, a gente busca dar clareza através do Carreira na Bern, da gente ter conversas, né, sobre isso, a gente também anualmente fazer pesquisas salariais aqui no time de gente, para a gente poder entender como estamos em relação ao mercado, para a gente estar revisando a todo tempo as nossas políticas de remuneração variável. A gente entende também que isso é um tema importante também para poder valorizar ali as pessoas que se destacam na organização também, e deixar isso claro também para elas entenderem como elas podem crescer em termos de remuneração aqui dentro. Mas, de fato, dentro desse programa, né, do Carreira na Bernhoff, é que a gente dá essa clareza para o time. E a gente também tem percebido, né, como você falou, essa busca das pessoas de um lugar que vá para além da remuneração. Isso é um fato. E a gente tem buscado também trazer mais sintonia para essa geração que a gente cada vez mais tem contratado, né? E que a gente tem trazido aí para as organizações. Legal. Muito obrigado, viu? Nada, Flávio. Mais alguém? Inclusive, que queira contribuir com a área de RH? Sim. Tá bom. Rafa, acho que a gente pode encerrar. Vamos, e eu fico à disposição aí depois, se quiser conversar um pouco mais, viu, Flávio? Também, se quiser trocar uma ideia. Eu converso muito com a Kelly, né? Ela tá por aqui, não? Acho que não. Eu né? acho que não, Mas eu pode deixar que eu vou contar tudinho para ela, tá? Acabo tendo mais contato com ela também, né? Então, sempre um prazer também conversar, ter essa troca. Acho que é muito importante. Pode falar. Sim. Eu sou um dos sócios muito próximo ao nosso RH, por isso minha área de interesse aqui, de tudo que eu vi, gostei bastante. Parabéns, novamente. Perfeito. Fico à disposição, Flávio. Um abraço. Gente, muito obrigada, Edmundo. Obrigada pelo convite, tá? E fico à disposição aí para outros momentos como esse também. Legal. Bom, pessoal, em nome da Abraps, eu agradeço aí a participação de vocês, né? Da Rafaela. Vamos ter outros momentos com a Rafaela, tá bom? E boa semana de trabalho para vocês e bons negócios, tá bom? Até logo, gente. Legal. Tchau, tchau. Até mais. Até logo, bom dia. Bom dia. Tchau, bom dia.